Ao sair da prisão após 8 anos, homem decidiu visitar o túmulo de sua falecida namorada. Mas ao se inclinar sobre a lápide, ficou pálido com o que viu. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol nascente iluminava a estrada sinuosa que cortava as montanhas da Serra Fluminense. Antônio Souza, 32 anos, olhava pela janela do ônibus enquanto o motorista manobrava pelas curvas com a familiaridade de quem fazia aquele trajeto há décadas. 5 anos se passaram desde a última vez que Antônio sentira o ar fresco da liberdade. 5 anos desde que fora injustamente condenado por um acidente que supostamente tirara a vida de sua namorada, Letícia Vieira. O ônibus parou na rodoviária de Petrópolis e Antônio desceu com apenas uma mochila surrada. Suas posses eram poucas, mas seu coração estava pesado com perguntas sem respostas. Caminhou lentamente pelas ruas de paralelepípedos, reconhecendo cada esquina, cada estabelecimento que permanecera aberto. Alguns haviam fechado, outros mudado de nome, mas a essência daquela cidade imperial permanecia intacta, como se o tempo tivesse congelado para todos, menos para ele. Primeiro preciso ir ao cemitério. Antônio murmurou para si mesmo, ajustando a mochila no ombro. O cemitério municipal ficava a alguns quilômetros do centro e ele preferiu fazer o percurso a pé. Precisava daquele tempo para organizar seus pensamentos, para preparar seu coração para o que seria um momento de profunda tristeza. O cemitério estava quase vazio naquela manhã de terça-feira. Uma senhora idosa depositava flores em um túmulo próximo à entrada, e um jardineiro cuidava da grama crescida entre as lápides. Antônio passou pelo portão principal, com o coração acelerado. Nunca tivera a oportunidade de se despedir propriamente de Letícia. O julgamento foi rápido, a condenação mais rápida ainda. Roberto Vieira, pai de Letícia e empresário influente da região, garantira que Antônio fosse afastado o mais rápido possível. "Ele matou minha filha", bradava Roberto nos corredores do fórum. "Ele merece apodrecer na cadeia." Antônio parou diante do funcionário que cuidava da recepção do cemitério. "Bom dia. Estou procurando o túmulo de Letícia Vieira", disse, a voz trêmula. O homem, de meia idade e olhos cansados, consultou um computador antigo. "Letícia Vieira. Quando foi o falecimento?" 5 anos atrás. Foi um acidente de carro na Serra das Araras." O homem digitou algo e franziu o senho. "Não estou encontrando nenhuma Letícia Vieira sepultada aqui nos últimos 10 anos. Tem certeza de que é neste cemitério?" Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como assim não havia registro? O advogado que o defendera, um defensor público sobrecarregado que mal tivera tempo de estudar seu caso, mencionara explicitamente que Letícia estava enterrada ali. "Preciso encontrá-la", insistiu Antônio. Ela era filha de Roberto Vieira, o dono da construtora Vieira. O funcionário coçou a cabeça. "Roberto Vieira? Ah, sim. A família Vieira tem um jazigo aqui, na parte alta do cemitério. Talvez ela esteja lá, mas não consta no sistema com esse nome." Antônio agradeceu e seguiu na direção indicada. O jazigo da família Vieira era imponente, feito de mármore importado, com anjos esculpidos nas laterais. Ele examinou as inscrições, procurando o nome de Letícia, mas não o encontrou. Em vez disso, viu o nome de Sandra Vieira, mãe de Letícia, falecida quando a filha ainda era criança. Confuso, Antônio continuou caminhando pelo cemitério, verificando túmulo por túmulo. Foi quando notou, em uma área mais afastada, uma lápide simples com o nome Letícia V gravado. Ajoelhou-se diante dela, sentindo um misto de alívio e dor. Mas algo estava errado. A data do falecimento indicava 3 meses depois do acidente pelo qual ele fora condenado. Como isso era possível? Se Letícia morrera 3 meses depois, por que ele fora acusado de sua morte no acidente? Antônio tocou a lápide fria, sentindo-se zonzo. Anos de sua vida haviam sido roubados por uma mentira. Ele se levantou cambaleante e retornou ao funcionário do cemitério. "Esta sepultura-se Letícia V. Quem solicitou o enterro?" O homem consultou novamente o sistema. "Deixe-me ver. Foi registrado por uma funerária do Rio de Janeiro."
Não há muitos detalhes aqui, o que é incomum. Normalmente temos o registro completo, certidão de óbito, tudo certinho. E há algum registro da causa do falecimento? Não, não consta. Só que veio transferida de um hospital no Rio. Olha, se quer saber mais, sugiro falar com o Sr. Josias, o zelador. Ele trabalha aqui há mais de 20 anos, conhece cada palmo deste lugar. Deve estar na seção nova, lá no fundo. Antônio agradeceu e caminhou pelo cemitério até encontrar um senhor de cabelos grisalhos limpando uma sepultura recente. Senhor Josias, o homem se virou. Seu rosto era enrugado como um mapa de estradas antigas, mas seus olhos eram vivos e atentos. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Estou procurando informações sobre uma sepultura. Letícia V. O funcionário da entrada disse que o senhor poderia me ajudar. Josias apoiou-se na vassoura, estudando Antônio com curiosidade. E quem é você, rapaz? Meu nome é Antônio Souza. Letícia era minha namorada. Algo no olhar de Josias mudou. Uma centelha de reconhecimento, talvez até de compaixão. Antônio Souza, sim, eu me lembro. Você foi preso pelo acidente, não é? Saiu nos jornais locais. Antônio assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Senhor Josias, há algo estranho nessa lápide. A data não corresponde ao acidente pelo qual fui condenado. E o funcionário disse que não há registro completo do sepultamento. Josias olhou ao redor, como se verificasse se estavam sendo observados, e então falou em voz baixa. Rapaz, vou lhe dizer uma coisa. Não há nenhuma Letícia Vieira enterrada neste cemitério. Como assim eu vi a lápide? Aquilo é apenas uma lápide. Não há corpo algum lá embaixo. Eu sei porque estava de plantão no dia em que foi colocada. Foi um serviço rápido feito por uma equipe que nunca tinha visto antes. Nenhum funeral, nenhuma cerimônia. Apenas homens colocando uma lápide sobre terra vazia. O mundo de Antônio desabou. Se não havia corpo, se as datas não correspondiam, o que realmente acontecera com Letícia? Obrigado, Sr. Josias. Você me ajudou mais do que imagina. Ao sair do cemitério, Antônio sabia exatamente para onde precisava ir. Se havia alguém que poderia ajudá-lo a desvendar aquele mistério, era Tiago Santana, seu amigo de infância, que agora trabalhava como policial na cidade. Tiago sempre acreditara em sua inocência, mesmo quando todos os outros o condenavam. Era hora de descobrir a verdade sobre o que acontecera naquela noite fatídica e sobre o que realmente havia acontecido com Letícia Vieira. A delegacia de Petrópolis mantinha o mesmo aspecto austero que Antônio recordava. O prédio de estilo colonial, com suas janelas altas e corredores labirínticos, abrigava histórias de crimes e redenções que ecoavam pelas paredes centenárias. Na recepção, uma policial jovem digitava algo no computador com expressão entediada. Boa tarde. Estou procurando o investigador Tiago Santana. A policial ergueu os olhos, analisando-o com curiosidade profissional. O investigador Santana está em uma reunião. Posso ajudar? É um assunto pessoal. Somos amigos de infância. Ela pareceu hesitar, mas então pegou o telefone e discou alguns números. Tiago, tem um homem aqui querendo falar com você. Diz que é amigo de infância. Uma pausa. Ele não disse o nome. Outra pausa. Tudo bem. Ela desligou e apontou para um banco de madeira próximo à parede. Ele vem em 10 minutos. Pode esperar ali. Antônio assentiu e sentou-se, observando o movimento da delegacia. Policiais entravam e saíam, alguns arrastando suspeitos algemados, outros carregando pilhas de papéis. Cada rosto contava uma história diferente. Quase 15 minutos depois, Tiago Santana surgiu no corredor. Estava mais velho, naturalmente, com algumas mechas grisalhas despontando nas têmporas, mas mantinha o mesmo olhar determinado que Antônio conhecia desde que eram crianças, correndo pelas ruas íngremes de Petrópolis. Tiago parou ao vê-lo, os olhos arregalados em uma mistura de surpresa e emoção. Em segundos atravessou a sala e envolveu Antônio em um abraço apertado. Antônio, meu Deus, por que não me avisou que estava saindo? Eu teria ido buscá-lo. Foi tudo muito rápido, respondeu Antônio, retribuindo o abraço. Meu advogado conseguiu a liberação final ontem. Tiago afastou-se, estudando o amigo. Você está bem? Onde está ficando? Acabei de chegar na cidade. Ainda não pensei nisso.
Você vai para minha casa, nem pense em dizer não. Teresa vai ficar feliz em recebê-lo. Venha, vamos conversar no meu escritório. É mais reservado. O escritório de Tiago era pequeno, mas organizado. Mapas da cidade e região cobriam uma parede, enquanto fotografias de sua família adornavam a outra. Tiago indicou uma cadeira para Antônio e fechou a porta. Antônio, não sei nem por onde começar. Estes 5 anos... Tentei visitá-lo várias vezes, mas sempre havia algum impedimento. Eu sei, interrompeu Antônio. Recebi suas cartas. Foram importantes para mim. Tiago sentou-se, o semblante tornando-se sério. Nunca acreditei que você fosse culpado. Aquele julgamento foi uma farsa. Roberto Vieira usou toda a sua influência para garantir sua condenação. Sobre isso, Antônio inclinou-se para a frente. Estive no cemitério hoje. Tiago, tem algo muito errado acontecendo. A lápide de Letícia mostra uma data de falecimento 3 meses após o acidente. E o zelador me disse que não há corpo algum enterrado lá. Tiago franziu o senho, a expressão endurecendo. O quê? Isso não faz sentido. Você tem certeza? Absoluta. O zelador, Sr. Josias, disse que viu quando colocaram a lápide. Não houve funeral, nenhuma cerimônia. E a data, Tiago? Se Letícia morreu 3 meses depois, por que fui condenado pelo acidente? Tiago levantou-se, caminhando nervosamente pelo pequeno espaço. Isso explica algumas coisas que sempre me incomodaram. Nunca tive acesso completo ao caso, sabe? Roberto Vieira garantiu que fosse transferido para outra jurisdição. A Polícia Civil do Rio ficou responsável e nós, da polícia local, fomos afastados. Argumentaram conflito de interesses por nossa amizade. Você pode acessar os registros agora? Posso tentar. Tiago sentou-se novamente ligando o computador. Vou verificar o sistema integrado, mas não tenho grandes esperanças. Roberto Vieira é bem conectado. Enquanto Tiago digitava, Antônio observava a fotografia na mesa. Tiago, a esposa Teresa e 2 filhos pequenos, todos sorrindo em frente ao Palácio de Cristal, um dos pontos turísticos mais famosos de Petrópolis. Sua família está linda. Tiago sorriu brevemente. Obrigado, as crianças crescem rápido demais. Voltou a concentrar-se na tela. Isso é estranho. Não consigo encontrar o laudo do IML para Letícia. Todo acidente fatal tem um relatório detalhado, mas não há nada aqui. E a certidão de óbito? Deixe-me verificar o cartório. Mais alguns cliques e Tiago franziu ainda mais o senho. Tem uma certidão registrada, mas foi emitida por um cartório no Rio de Janeiro, não aqui. E olha só a causa da morte. Complicações decorrentes de traumatismo craniano, não acidente automobilístico, como seria o esperado se ela tivesse morrido na hora. Antônio sentiu o coração disparar. Isso confirma que ela não morreu no acidente. Tiago, preciso entender o que aconteceu naquela noite. Tiago estudou o amigo por um momento. Vamos tentar reconstruir. O que você lembra? Antônio fechou os olhos, forçando-se a revisitar memórias dolorosas. Estávamos voltando de um final de semana em Teresópolis. Era noite, chovia muito. Na Serra das Araras, um caminhão surgiu na contramão. Desviei, mas perdemos o controle. O carro capotou algumas vezes. Lembro-me de ver Letícia inconsciente antes de também perder a consciência. Quando acordei, já estava no hospital algemado à cama, com um policial dizendo que eu havia matado minha namorada. Sua voz falhou. Nunca pude vê-la uma última vez. Nunca pude me despedir. Tiago fez algumas anotações. E quem encontrou vocês após o acidente? Segundo o processo, uma ambulância particular que passava pelo local, mas nunca soube detalhes. Ambulância particular? Isso é muito conveniente. Tiago digitou mais algumas informações. Vou verificar os registros de ambulâncias daquela noite. Após mais alguns minutos de busca, Tiago recostou-se na cadeira. Isso está ficando cada vez mais estranho. Não há registro de resgate oficial. Segundo o sistema, vocês foram socorridos por um serviço médico privado, contratado pela família Vieira, que coincidentemente estava na região. Como isso é possível? A família dela ficou sabendo do acidente tão rápido? Exatamente a pergunta que precisamos responder. Tiago levantou-se. Antônio, acho que descobrimos apenas a ponta do iceberg. Precisamos ser cautelosos.
Se Roberto Vieira realmente armou tudo isso, ele não vai hesitar em nos parar. Você acha que Letícia pode estar viva? A pergunta escapou dos lábios de Antônio quase como uma prece. Não quero dar falsas esperanças, mas... sim, é uma possibilidade. Se não há corpo, se as datas não batem... Tiago pausou pensativo. Precisamos de mais informações. Vou verificar se consigo os registros de hospitais da região, na época do acidente, e nos 3 meses seguintes. Antônio olhou pela janela, observando a cidade que um dia chamou de lar. Lá fora, a vida continuava normalmente para todos, enquanto sua realidade estava sendo completamente redefinida. Se ela estiver viva, onde estaria? Por que nunca tentou me contatar? Talvez não tivesse escolha, sugeriu Tiago. Roberto Vieira tem o tipo de poder e dinheiro que podem fazer uma pessoa desaparecer e reaparecer como alguém completamente diferente. Um súbito estalo de compreensão atravessou a mente de Antônio. Uma nova identidade. Tiago, e se Letícia estiver vivendo com outro nome? É uma teoria plausível, mas para confirmar, precisaríamos de acesso aos registros federais de identidade, o que está além das minhas permissões. E aquele seu contato na Polícia Federal? Aquele que nos ajudou quando éramos adolescentes e entramos sem querer naquela área restrita do Museu Imperial? Tiago sorriu com a lembrança. Rafael Mendes. Sim, ele ainda trabalha na PF. Agora é superintendente regional. Posso tentar falar com ele, mas será uma conversa delicada. É nossa melhor chance. Tiago assentiu pegando o telefone. Vou ligar para ele agora. Enquanto isso, há outra pessoa que talvez possa nos ajudar. César Rodrigues, ex-chefe de segurança da família Vieira. Ele se aposentou há alguns anos e vive numa chácara nos arredores da cidade. Sempre foi um homem íntegro, mesmo trabalhando para Roberto. Se alguém sabe o que realmente aconteceu, é ele. Enquanto Tiago discava o número de Rafael, Antônio sentiu algo que não experimentava há 5 anos: esperança. Se Letícia estivesse viva, ele a encontraria, não importava quanto tempo levasse ou quão poderosos fossem seus inimigos. A verdade, como um rio subterrâneo, sempre encontra um caminho para a superfície. A chácara de César Rodrigues ficava a cerca de 20 minutos do centro de Petrópolis, em uma área rural onde o ar era mais limpo e o silêncio mais profundo. Tiago dirigia seu carro particular pela estrada de terra, enquanto Antônio observava a paisagem pela janela do passageiro. As montanhas verdejantes emolduravam o horizonte, tão belas quanto ele lembrava. Quantas vezes ele e Letícia haviam escapado para aqueles recantos, sonhando com o futuro que construiriam juntos. Rafael concordou em nos ajudar, disse Tiago, quebrando o silêncio. Ele ficou intrigado com a história. Disse que vai verificar o Sistema Federal de Identificação em busca de similaridades biométricas com Letícia. Se ela recebeu uma nova identidade oficial, haverá algum rastro digital. Quanto tempo isso levará? Alguns dias, talvez. Ele precisa ser discreto. Se Roberto Vieira realmente tem os contatos que suspeitamos, qualquer consulta direta ao nome de Letícia poderia acionar alarmes. O carro dobrou em uma entrada quase escondida entre árvores. Uma placa simples indicava Sítio Recomeço. Um nome apropriado, pensou Antônio. Como você conheceu César? Perguntou ele. Investigação de rotina, anos atrás. Um furto na mansão dos Vieira. César foi correto, profissional. Depois nos encontramos algumas vezes no clube da cidade. Ele nunca falou muito sobre a família, mas sempre deixou claro que havia tensões. Pararam diante de uma casa simples, mas bem cuidada. Um homem de aproximadamente 60 anos aguava um jardim repleto de orquídeas. Ao notar a chegada do carro, ergueu a cabeça. Investigador Santana, cumprimentou César desligando a mangueira. Pontual como sempre. César, obrigado por nos receber com tão pouco aviso. Este é Antônio Souza, um amigo. César observou Antônio atentamente, o reconhecimento lentamente surgindo em seus olhos. Antônio Souza, o rapaz que foi condenado pelo acidente da menina Letícia. Sim, senhor, confirmou Antônio, estendendo a mão. César hesitou brevemente antes de apertá-la. Venham, vamos conversar dentro. O sol está forte demais para velhos como eu.
O interior da casa era tão simples quanto o exterior. Móveis funcionais, algumas fotografias nas paredes, um ambiente acolhedor. César os conduziu até uma varanda nos fundos, onde uma mesa de madeira estava posta com uma jarra de suco e copos. Então, começou César após servi-los, imagino que não estejam aqui para apreciar minhas orquídeas. Tiago e Antônio trocaram olhares. Foi Antônio quem tomou a palavra. Senhor, Rodrigues, acredito que Letícia Vieira esteja viva e que seu pai, Roberto Vieira, forjou sua morte para me incriminar e afastá-la de mim. César não demonstrou surpresa. Em vez disso, seus olhos se encheram de uma tristeza profunda. Eu me perguntava quando esse dia chegaria, murmurou mais para si mesmo. Então, erguendo os olhos, o que o faz pensar isso? Tiago interveio. A lápide no cemitério indica uma data 3 meses após o acidente. O zelador confirmou que não há corpo. Não existe laudo do IML, e a certidão de óbito foi emitida no Rio com causa da morte inconsistente com um acidente fatal. César suspirou profundamente. Eu sabia que Roberto não conseguiria manter essa mentira para sempre. Um castelo construído sobre areia está destinado a desmoronar. Ele se serviu de suco, bebendo lentamente antes de continuar. Sim, Letícia está viva. Ou melhor, estava quando deixei o emprego há 2 anos. Antônio sentiu o coração quase parar. Confirmação. Era tudo o que precisava. Onde ela está? Como posso encontrá-la? Não é tão simples, rapaz. Roberto criou uma nova identidade para ela. Beatriz Oliveira, casada com Vitor Mendonça, um sócio de negócios cuidadosamente escolhido por Roberto. Eles vivem no Rio de Janeiro, em um condomínio fechado na Barra da Tijuca. Casada? A palavra saiu como um sussurro dolorido dos lábios de Antônio. Foi parte do plano de Roberto, explicou César. Ele nunca aprovou seu relacionamento com Letícia. Você não tinha o pedigree adequado para a filha de um empresário de sua estatura. Quando soube que vocês planejavam fugir juntos, como ele descobriu? Interrompeu Antônio. Letícia confiou em sua madrasta, Helena. Foi um erro. Helena contou tudo a Roberto imediatamente. Então, o acidente... Não foi acidente. Roberto contratou homens para forçá-los a sair da estrada. A intenção não era machucá-los gravemente, apenas provocar um acidente controlado. Você estaria inconsciente e Letícia seria levada a uma clínica particular. Depois, bastou manipular as evidências e testemunhas para incriminá-lo. A revelação atingiu Antônio como um soco. Tudo havia sido meticulosamente planejado. Mas por que ela nunca tentou me contatar? Por que aceitou essa nova vida? César olhou para Antônio com uma expressão que misturava compaixão e pesar. Porque Roberto a convenceu de que você havia tido um grave infortúnio no acidente. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Antônio lutava para processar a dimensão da crueldade de Roberto Vieira. Ela acreditou nisso por 5 anos? Nos primeiros meses após o acidente, Letícia ficou em uma clínica particular se recuperando. Teve um traumatismo craniano sério, perdeu temporariamente a memória. Roberto aproveitou essa condição para alimentá-la com falsas informações. Quando ela começou a recuperar lembranças, questionando a versão dele, Roberto mostrou notícias manipuladas sobre seu infortúnio na prisão. Foi convincente o suficiente para uma jovem confusa e fragilizada. Meu Deus, murmurou Tiago. Isso é monstruoso. E ainda há mais, continuou César hesitante. A principal razão pela qual Roberto agiu com tanta urgência... O que poderia ser pior do que tudo isso? Indagou Antônio. Letícia estava grávida quando o acidente aconteceu. De 2 meses. A revelação caiu como um raio. Antônio sentiu o ar escapar de seus pulmões. Um filho? Eu tenho um filho. César assentiu gravemente. Um menino. Enzo. Ele tem 7 anos agora. Acredita que Vitor Mendonça é seu pai biológico. Antônio levantou-se abruptamente, caminhando até a balaustrada da varanda. Seu mundo girava. Não apenas Letícia estava viva, mas eles tinham um filho. Um filho que nunca conhecera, que nem sabia de sua existência. Como você sabe de tudo isso, César? Perguntou Tiago, enquanto Antônio tentava se recompor. Eu era o chefe de segurança da família.
Roberto confiava em mim para coordenar os detalhes mais sensíveis de suas operações, inclusive a transferência de Letícia para sua nova vida como Beatriz. César fez uma pausa. No início, acreditei estar protegendo uma jovem traumatizada. Só depois percebi a extensão da manipulação de Roberto. Quando finalmente entendi, já era tarde demais. Letícia, ou Beatriz, já estava estabelecida em sua nova vida, com um filho pequeno e um marido escolhido a dedo. Por que você não denunciou Roberto? A voz de Antônio soou distante, mesmo para seus próprios ouvidos. Roberto Vieira não é apenas um empresário rico, rapaz. Ele tem conexões com gente perigosa. Políticos corruptos, juízes comprados, pessoas de má índole com quem faz negócios. Denunciá-lo seria assinar minha sentença de... César parou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Digamos que eu não viveria para ver o resultado de tal denúncia. Tiago tirou um pequeno caderno do bolso e fez algumas anotações. Você teria provas concretas de algo disso, César? O ex-segurança sorriu sem humor. Vivo o suficiente para aprender a me proteger, investigador. Tenho documentos, e-mails, gravações, guardados em um lugar seguro. Meu seguro de vida, por assim dizer. Até agora, essa precaução manteve Roberto longe de mim. Precisamos dessas provas, insistiu Tiago. Não apenas para limpar o nome de Antônio, mas para trazer Letícia de volta à sua verdadeira vida. César observou os dois homens à sua frente. Havia arrependimento em seu olhar. Aquele tipo de peso que só os anos e as escolhas erradas podem acumular. O cofre está em um banco no centro de Petrópolis. Tenho documentos que provam a manipulação dos registros médicos, os pagamentos aos médicos que falsificaram a certidão de óbito e até mesmo as transferências para os homens que provocaram o acidente. Isso seria suficiente para derrubar Roberto, murmurou Tiago. Talvez, mas Roberto não é o tipo de homem que cai sozinho. Ele levaria muita gente poderosa junto. É por isso que tenho sido tão cauteloso. Antônio, que estivera em silêncio, processando a revelação sobre seu filho, voltou a falar. Se você me ajudar, César, prometo que farei o possível para garantir sua segurança. O ex-segurança riu, um som sem alegria. Não posso te culpar por querer vingança, rapaz. 5 anos de sua vida foram roubados. Não é vingança que eu quero, corrigiu Antônio. É justiça e minha família de volta. César estudou o rosto de Antônio por um longo momento, como se procurasse algo. O que viu pareceu convencê-lo. Há mais uma coisa que vocês deveriam saber. Roberto tem uma propriedade isolada nas montanhas perto de Itaipava. Poucos conhecem sua existência. Foi lá que Letícia passou os primeiros meses após o acidente, antes de se tornar oficialmente Beatriz Oliveira. Você acha que pode haver mais evidências lá? Perguntou Tiago. Tenho certeza. Roberto mantém um cofre no escritório da casa. Documentos importantes, registros de negócios ilícitos, tudo está lá. Inclusive... César hesitou. Inclusive cartas. Cartas? Ecoou Antônio. Letícia escrevia para você quase todos os dias, durante os meses em que esteve se recuperando. Cartas que ela acreditava estarem sendo enviadas para você na prisão. Roberto, é claro, nunca as enviou. Em vez disso, guardou-as como mais uma forma de controle sobre ela. A dor no peito de Antônio intensificou-se. Letícia havia tentado alcançá-lo, e Roberto até mesmo isso impedira. Como podemos entrar nessa propriedade? Perguntou ele. Não é fácil. O sistema de segurança é sofisticado e sempre há pelo menos 2 homens de guarda. Mas César sorriu pela primeira vez. Eu projetei esse sistema. Conheço cada câmera, cada sensor. Tiago franziu o senho. Isso é arriscado, Antônio. Se formos pegos invadindo a propriedade de Roberto Vieira, mesmo com as melhores intenções, podemos acabar em sérios problemas legais. Existe uma alternativa legal, sugeriu César. Um mandado de busca e apreensão. Se vocês conseguirem convencer um juiz de que há evidências de crimes na propriedade, com base em quê? Questionou Tiago. Precisaríamos de provas concretas para conseguir um mandado. César levantou-se e caminhou até uma estante próxima. De uma caixa de madeira entalhada, retirou um pendrive. Isto contém cópias digitais de alguns documentos do meu cofre. Não é tudo,
mas talvez seja o suficiente para um juiz honesto conceder um mandado. Antônio olhou para o pequeno dispositivo como se fosse uma tábua de salvação. Existe algum juiz em Petrópolis que não esteja na folha de pagamento de Roberto? A juíza Marina Peixoto, respondeu Tiago prontamente. Ela é nova na comarca, transferida do interior de São Paulo. Tem fama de ser incorruptível. César entregou o pendrive a Tiago. Seja cuidadoso com isso, investigador. Há gente poderosa mencionada nesses documentos. Gente que não hesitaria em silenciar quem os ameaçasse. Tiago assentiu, guardando o dispositivo no bolso interno do paletó. Vou falar com a juíza Peixoto hoje mesmo. Enquanto isso, disse Antônio, preciso ver essa propriedade em Itaipava, mesmo que seja apenas de longe. César parecia desconfortável com a ideia. É arriscado, rapaz. Roberto tem homens por toda a cidade. Se descobrir que você está investigando, tenho que fazer isso, César. Preciso estar próximo aos últimos lugares onde Letícia esteve. O ex-segurança suspirou, reconhecendo a determinação no olhar de Antônio. A propriedade fica na estrada velha para Itaipava, depois da curva do tronco. Um portão de ferro entre duas pedras grandes. Não é visível da estrada principal. Foi projetada assim de propósito. Há uma trilha na mata, cerca de 500 metros antes do portão, que leva a um mirante natural. De lá você pode ver a casa sem ser visto. Obrigado, César. Não me agradeça ainda, rapaz. Essa jornada apenas começou, e o caminho pela frente é perigoso. 2 horas depois, Antônio e Tiago estacionavam o carro em uma área discreta, próxima à estrada velha para Itaipava. O sol começava a declinar, lançando sombras alongadas pela floresta. Ainda podemos voltar, disse Tiago, verificando sua arma de serviço. Esperar o mandado, fazer isso legalmente. Não estamos invadindo, respondeu Antônio, apenas observando de longe, em terreno público. Tiago não parecia convencido, mas assentiu. Vamos então. César disse que a trilha fica cerca de 500 metros antes do portão. Caminharam em silêncio pela beira da estrada, atentos a qualquer movimento. Quando avistaram 2 grandes pedras à distância, Tiago indicou uma abertura quase imperceptível na vegetação densa. Deve ser aqui. A trilha era estreita e íngreme, claramente pouco utilizada. Galhos baixos arranhavam seus rostos e raízes traiçoeiras ameaçavam fazê-los tropeçar a cada passo. Após 20 minutos de subida árdua, chegaram a uma pequena clareira que terminava em um penhasco. O mirante, murmurou Antônio. Dali, tinham uma visão privilegiada do vale abaixo. Aninhada entre a vegetação luxuriante, uma elegante casa de 2 andares se erguia. Paredes brancas, telhado de terracota, amplas varandas. Parecia uma casa de campo comum, não fosse pelo muro alto que a circundava e pelas câmeras de segurança estrategicamente posicionadas. É maior do que imaginei, comentou Tiago, usando um binóculo pequeno para examinar melhor o local. Parece tranquilo, vejo apenas um segurança na entrada. Antônio estendeu a mão. Posso ver? Enquanto ajustava o foco do binóculo, seu coração saltou uma batida. Uma figura feminina surgira em uma das varandas do 2º andar. De longe, e com a luz do pôr do sol dificultando a visão, era impossível distinguir suas feições com clareza. Mas havia algo familiar naquela silhueta, na maneira como ela se movia. Tiago, tem alguém na varanda. O policial pegou de volta o binóculo. Uma mulher, cabelos escuros. Não consigo ver o rosto claramente. Poderia ser Letícia? César disse que ela passou meses aqui. Ou poderia ser uma funcionária ou qualquer outra pessoa. Não podemos tirar conclusões precipitadas, Antônio. Mas uma sensação estranha tomou conta de Antônio. Uma sensação de proximidade, como se, depois de 5 anos, estivesse finalmente no caminho certo. Precisamos entrar naquela casa. Tiago olhou para o amigo com preocupação. Sem um mandado, isso é invasão de propriedade. Eu sou um policial, Antônio. Não posso participar disso. Então, conseguiremos o mandado, hoje mesmo. Ao retornarem para o carro, o céu já escurecia. Tiago dirigiu silenciosamente de volta à cidade, enquanto Antônio permanecia perdido em pensamentos. Quem era a mulher na varanda? Estaria Letícia ainda sendo mantida ali, apesar do que César dissera sobre ela viver no Rio de Janeiro? Ou seria apenas uma coincidência?
A resposta, como Antônio logo descobriria, era mais complexa e dolorosa do que ele poderia imaginar. O escritório da juíza Marina Peixoto ficava no segundo andar do Fórum de Petrópolis, um prédio neoclássico com colunas imponentes e escadarias de mármore. Após examinarem os documentos do pendrive de César, Tiago conseguira uma audiência emergencial com a magistrada, que ouvira atentamente o relato sobre Roberto Vieira e seu esquema de manipulação. "Estes documentos são perturbadores, investigador Santana", disse a juíza, uma mulher de meia idade com expressão severa e olhos penetrantes. "Se autênticos, indicam crimes graves, falsificação de documentos, obstrução de justiça, fraude processual, sequestro, para citar apenas alguns." "São autênticos, Excelência", garantiu Tiago. "E acreditamos que na propriedade de Itaipava existam mais provas, que poderiam não apenas inocentar Antônio Souza, mas também revelar a extensão dos crimes de Roberto Vieira." A juíza estudou Antônio por um momento. "Sr. Souza, está ciente de que, mesmo com estas evidências, seu caso precisará ser formalmente reaberto? Não posso simplesmente anular sua condenação com base em documentos ainda não verificados." "Compreendo, Excelência. Não estou buscando atalhos judiciais. Quero apenas a verdade." Algo na sinceridade de Antônio pareceu tocar a juíza, que assentiu levemente. "Muito bem. Concederei o mandado de busca e apreensão para a propriedade em Itaipava. No entanto," ela lançou um olhar firme para Tiago, "isto deve ser conduzido pela Polícia Civil, com todas as formalidades legais. Sr. Souza, o senhor não deve participar da operação. Seria imprudente e potencialmente prejudicial ao caso." "Excelência, com todo respeito, Antônio conhece Letícia. Se ela estiver lá..." "Investigador Santana, entendo sua preocupação, mas minhas condições são claras. O Sr. Souza não participa da operação. Ele pode aguardar em um local seguro." A contragosto, Antônio assentiu. Provocar a ira da única juíza disposta a ajudá-los não era sensato. Saíram do fórum com o mandado em mãos. Tiago imediatamente contatou o delegado Mendes, um dos poucos na cidade que não tinha conexões com Roberto Vieira. Em menos de 2 horas, uma equipe estava montada. 4 policiais civis, 2 peritos criminais e Tiago, que lideraria a operação. "Vamos agir ao amanhecer", explicou Tiago a Antônio enquanto supervisionava os preparativos na delegacia. "Você ficará aqui, na sala de operações. Montarei uma conexão de vídeo para que possa acompanhar tudo em tempo real. E se Letícia estiver lá? Como ela reagirá a estranhos invadindo a propriedade? Temos uma psicóloga policial na equipe, especializada em situações de trauma. Ela saberá como abordar Letícia, se for o caso." Mas Antônio não parecia convencido. A ideia de ficar para trás enquanto outros buscavam por Letícia era quase insuportável. A noite foi longa e sem sono. Quando os primeiros raios de sol começaram a colorir o céu de Petrópolis, a equipe já estava posicionada próxima à propriedade de Itaipava. Antônio, conforme prometido, permanecia na delegacia, observando tudo através de uma tela de computador. "Equipe pronta para avançar", anunciou Tiago pelo rádio. Câmeras corporais ativadas, iniciando a aproximação. Na tela, Antônio podia ver os policiais se moverem silenciosamente em direção ao portão principal. Um deles, um especialista em segurança, rapidamente desativou o sistema de alarme usando informações fornecidas por César. O portão foi aberto sem resistência. Os 2 seguranças, surpreendidos pelo amanhecer e pela presença oficial, não ofereceram oposição quando Tiago apresentou o mandado. "A casa parece vazia", comentou um dos policiais enquanto avançavam pelo jardim bem cuidado. "Mantenham os olhos abertos", instruiu Tiago. "Procurem especialmente o escritório no primeiro andar. Segundo nossa fonte, há um cofre atrás de um quadro de cachoeira." A equipe se dividiu para cobrir a propriedade. Tiago, junto com a perita criminal Helena Rocha, dirigiu-se diretamente ao escritório. A porta estava destrancada. O cômodo era exatamente como César descrevera. Paredes revestidas de madeira escura, estantes de livros do chão ao teto, uma escrivaninha imponente de carvalho. E acima da lareira ornamentada, um grande quadro retratando a cachoeira de Itaipava.
Bingo, murmurou Tiago, movendo o quadro para revelar o cofre embutido na parede. Precisaremos de um especialista para abri-lo, comentou Helena. Não necessariamente. Tiago digitou uma sequência de números no painel eletrônico. César nos deu a combinação. Data de nascimento de Letícia, ao contrário. O cofre abriu com um clique suave. Dentro, organizadas em pastas meticulosamente etiquetadas, estavam o que pareciam ser evidências de toda a vida criminosa de Roberto Vieira. Contratos questionáveis, registros de propinas, documentos falsificados. Isso é um tesouro para o Ministério Público, disse Helena, já fotografando e catalogando o conteúdo. Mas o olhar de Tiago foi atraído para uma caixa de madeira no fundo do cofre. Ao abri-la, encontrou dezenas de envelopes amarelados. Cartas, todas escritas com a mesma caligrafia delicada, todas endereçadas a Antônio Souza. Helena, preciso que examine estas cartas com cuidado. Podem ser evidências cruciais. Na delegacia, Antônio observava a cena com o coração apertado. Aquelas eram as cartas que Letícia escrevera para ele, cartas que nunca chegaram ao seu destino. Equipe 2 para líder, soou uma voz pelo rádio de Tiago. Encontramos algo no quarto principal. Você precisa ver isso. Tiago apressou-se pelo corredor, subindo as escadas até o segundo andar. O quarto principal era amplo, decorado em tons suaves. Uma cama king size dominava o ambiente, ladeada por criados mudos elegantes. Em um deles, várias fotografias emolduradas. O policial apontou para uma delas. É ela, não é? A mulher que estamos procurando. Tiago pegou o porta-retrato. A fotografia mostrava uma mulher de cabelos escuros, olhos verdes profundos e sorriso contido. Ao seu lado, um menino de aproximadamente 7 anos, com os mesmos olhos verdes, segurava um troféu de natação. Atrás deles, um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão austera, tinha as mãos sobre os ombros do menino. Sim, confirmou Tiago, aproximando a fotografia da câmera corporal para que Antônio pudesse ver. É Letícia, e este deve ser Enzo, seu filho. O homem é provavelmente Vitor Mendonça, o suposto marido. Na delegacia, Antônio sentiu o ar deixar seus pulmões. Depois de 5 anos, finalmente via o rosto de Letícia novamente. E pela primeira vez, via o rosto de seu filho. A semelhança era inegável. Enzo tinha os olhos de Letícia e a estrutura facial de Antônio. Continue a busca, instruiu Tiago pelo rádio. E verifiquem se há alguma informação sobre o endereço atual deles no Rio de Janeiro. A operação prosseguiu por mais 2 horas. Quando terminou, o resultado foi substancial. Documentos incriminatórios suficientes para sustentar múltiplas acusações contra Roberto Vieira, as cartas de Letícia que provavam sua tentativa de contato com Antônio e, talvez, o mais importante, o endereço atual da família Mendonça Oliveira, no Rio de Janeiro. De volta à delegacia, Tiago encontrou Antônio examinando as fotografias que a equipe enviara. Seu olhar estava fixo na imagem de Enzo. Ele tem meus traços, murmurou Antônio, tocando a tela gentilmente. Mas os olhos são dela. Encontramos o endereço, Antônio. Um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Podemos ir até lá, mas precisamos ser cautelosos. Roberto Vieira ainda não sabe que estamos investigando e pretendo manter assim até termos um mandado de prisão. Antônio assentiu, sem desviar o olhar da fotografia. Quando? Amanhã. Precisamos preparar tudo adequadamente. A juíza Peixoto já está analisando as evidências para emitir os mandados necessários. 24 horas depois, Antônio e Tiago cruzavam a ponte que ligava Niterói ao Rio de Janeiro. O dia estava ensolarado, o céu de um azul profundo que contrastava com as águas da Baía de Guanabara. Em circunstâncias normais, a beleza da paisagem teria encantado Antônio, mas sua mente estava focada em apenas uma coisa: o iminente reencontro com Letícia, ou Beatriz, como ela acreditava ser, e o primeiro encontro com seu filho. O condomínio Península ficava em uma área exclusiva da Barra da Tijuca. Altos muros, segurança reforçada, jardins impecáveis. O tipo de lugar que gritava privilégio e isolamento.
Lembre-se, disse Tiago enquanto estacionavam próximo ao portão principal. Precisamos ser delicados. Para ela você é um estranho. Um estranho que, segundo o que lhe contaram, deveria estar morto. Na portaria, Tiago apresentou sua identificação policial e explicou que precisavam falar com Beatriz Oliveira sobre um caso importante. Após uma breve ligação para confirmar, o segurança permitiu a entrada. A casa dos Mendonça Oliveira era uma mansão contemporânea de 2 andares, com enormes janelas de vidro e uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com o oceano ao fundo. Um paraíso aprisionado em mentiras. Uma empregada os recebeu e conduziu até uma sala espaçosa decorada com elegância minimalista. Antônio mal conseguia respirar. A qualquer momento, ele a veria novamente. "A senhora já vem atendê-los", informou a empregada, retirando-se discretamente. 5 minutos que pareceram uma eternidade se passaram, até que o som suave de passos anunciou sua chegada. E então, ela estava lá, parada na porta da sala. Letícia, ou Beatriz, como o mundo a conhecia agora, vestia um vestido simples de linho branco, os cabelos negros mais curtos do que Antônio lembrava, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Seus olhos verdes, aqueles mesmos olhos que habitaram os sonhos de Antônio por 5 anos, se arregalaram em choque ao reconhecê-lo. O tempo pareceu congelar. Por um instante fugaz, Antônio viu um lampejo de reconhecimento em seu olhar, seguido por uma confusão profunda, e então, medo. Quem são vocês?" Ela gaguejou, dando um passo para trás, como se quisesse fugir. "Senhora Mendonça", Tiago adiantou-se mostrando seu distintivo. "Sou o investigador Tiago Santana da Polícia Civil de Petrópolis, e este é Antônio Souza." Ela empalideceu visivelmente ao ouvir o nome, apoiando-se no batente da porta. "Isso não é possível", murmurou. Você está morto há anos." "Não, Letícia", respondeu Antônio suavemente. "Nunca estive morto. Estive preso, condenado pelo acidente que supostamente tirou sua vida." Ela balançou a cabeça confusa. "Meu nome é Beatriz Oliveira Mendonça. Não conheço nenhuma Letícia." Mas sua voz tremeu ao pronunciar as palavras, como se nem ela mesma acreditasse no que dizia. "Sabemos a verdade", interveio Tiago gentilmente. "Sobre o acidente, sobre como Roberto Vieira manipulou tudo para separar vocês, sobre como ele criou uma nova identidade para você." "Não, isso não pode ser verdade", ela murmurou, mas suas pernas fraquejaram. Antônio se adiantou instintivamente para ampará-la, guiando-a até o sofá mais próximo. O breve contato físico pareceu despertar algo nela. Seus olhos encontraram os de Antônio, realmente o vendo pela primeira vez. "Antônio?", sussurrou como se testasse o nome depois de tanto tempo. "É realmente você?" "Sim, Letícia, sou eu." Lágrimas começaram a brotar de seus olhos. "Eles me disseram que você tinha morrido na prisão. Um motim, que você não tinha sobrevivido. Meu pai mostrou até mesmo recortes de jornais. Tudo forjado", explicou Tiago. "Parte de um plano elaborado para manter vocês separados." "Mas por quê?", perguntou ela, enxugando as lágrimas. "Por que fazer algo tão cruel?" Antônio trocou olhares com Tiago. Era o momento da verdade. "Por causa do nosso filho", respondeu Antônio suavemente. "Enzo." A revelação atingiu Letícia como um raio. Seus olhos se arregalaram, primeiro em choque, depois em compreensão. "Como você sabe sobre Enzo?" "Como..." Sua voz falhou. E então a compreensão finalmente a atingiu com toda a força. "Meu Deus, Vitor não é o pai biológico. É você." "Encontramos César Rodrigues", explicou Tiago. "Ele nos contou tudo. Como você estava grávida na época do acidente, como Roberto manipulou sua memória durante sua recuperação, como ele criou essa nova vida para você." Letícia cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Sempre houve fragmentos. Memórias que não se encaixavam. Sonhos sobre outra vida, outro amor. Enzo tem seus olhos, seus traços. "Como nunca percebi. Você foi vítima de uma manipulação cruel", disse Antônio, resistindo ao impulso de abraçá-la. "Mas agora estamos aqui para consertar isso, para trazer a verdade à tona." Letícia ergueu os olhos,
súbito pânico tomando conta de seu semblante. Enzo não pode saber, não ainda. Ele acredita que Vitor é seu pai. Isso o destruiria. Respeitaremos seu tempo, assegurou Tiago. Mas precisamos de sua ajuda, Letícia. Roberto precisa responder pelos crimes que cometeu. Onde está Enzo agora? Perguntou Antônio, mal conseguindo disfarçar a ansiedade em sua voz. Na escola. Ele volta às 4. Letícia checou o relógio. Temos 2 horas. E Vitor? Viajando a negócios. Volta amanhã. Letícia hesitou, como se pesasse suas próximas palavras cuidadosamente. Ele não é um homem ruim, sabem? Acredito que também foi manipulado por meu pai. Nosso casamento sempre foi conveniente, respeitoso, mas sem amor verdadeiro. Um silêncio pesado se instalou na sala. Anos de mentiras, vidas construídas sobre alicerces falsos. O dano era extenso e a reparação seria complexa e dolorosa. Letícia, Antônio finalmente quebrou o silêncio. Sei que isso é avassalador. Não vim aqui para desestabilizar sua vida ou a de Enzo. Vim porque precisava descobrir a verdade e porque... Ele hesitou, a emoção embargando sua voz. Porque nunca deixei de amar você. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto de Letícia enquanto ela absorvia aquelas palavras. 5 anos de mentiras desmoronavam ao seu redor como um castelo de cartas. Sua vida como Beatriz Oliveira, o casamento arranjado, a mansão luxuosa, as festas da alta sociedade carioca, tudo havia sido construído sobre uma fundação de enganos e manipulações. Preciso ver as cartas, disse ela finalmente. Aquelas que eu escrevia para você no hospital. Você as mencionou. Tiago retirou um envelope da pasta que trouxera. Encontramos algumas na propriedade de Itaipava. Roberto as guardou todas. Letícia pegou o envelope com mãos trêmulas. Ao abri-lo e reconhecer sua própria caligrafia, mais lembranças inundaram sua mente, fragmentos de uma vida que lhe fora roubada. Eu lembro agora, murmurou. Lembro de escrever cada uma delas. Os médicos diziam que era bom para minha recuperação manter contato com você. E meu pai, ele prometia que as entregaria pessoalmente. Um soluço escapou de seus lábios. Como ele pôde? Como pôde ser tão cruel? Roberto está prestes a enfrentar a justiça, assegurou Tiago. A juíza Peixoto já emitiu um mandado de prisão. Neste momento, agentes estão se dirigindo à sede da construtora Vieira para cumpri-lo. Letícia assentiu distraidamente, ainda absorta nas cartas. E quanto a Enzo? Perguntou Antônio. Como devemos proceder? Ele é uma criança inteligente e sensível, respondeu Letícia, fechando o envelope. Mas isso será um choque devastador. Precisamos abordar com extremo cuidado. O som de um celular interrompeu a conversa. Era o de Tiago. Santana falando. Seu rosto endureceu enquanto escutava. Entendido. Estamos a caminho. Desligou e olhou para os dois. Roberto não estava na construtora. De acordo com sua secretária, ele saiu apressadamente há cerca de meia hora depois de receber uma ligação. Letícia empalideceu. Meu pai sempre tem informantes em todos os lugares. Se ele descobriu sobre a operação na casa de Itaipava, precisamos sair daqui, concluiu Tiago. Roberto conhece este endereço. É o primeiro lugar onde ele viria. Enzo, exclamou Letícia, levantando-se num salto. Preciso buscar Enzo na escola. Se meu pai chegar lá primeiro... Vamos agora, decidiu Antônio. Todos juntos. Em menos de 5 minutos, estavam no carro de Tiago, dirigindo-se rapidamente ao Colégio Internacional da Barra, onde Enzo estudava. Durante o trajeto, Letícia ligou para a coordenadora da escola, uma amiga próxima. Clara, escute com atenção. Não deixe Enzo sair com ninguém além de mim hoje, nem mesmo com o avô. É uma emergência familiar. Uma pausa. Não, Vitor não está na cidade. Sim, estou a caminho. Obrigada. Você acha que Roberto tentaria levá-lo? Perguntou Tiago, acelerando o carro. Meu pai sempre viu Enzo como sua segunda chance, seu legado. Letícia apertou as mãos no colo. Ele o mima descaradamente, mas também o controla. Se sentir que está perdendo o controle sobre mim novamente, não precisou completar a frase. O risco era evidente.
Ao chegarem à escola, Letícia pediu que Antônio permanecesse no carro. Por favor, compreenda. Precisamos fazer isso gradualmente. Antônio assentiu, embora a decepção fosse clara em seu olhar. Tão perto de conhecer seu filho e ainda assim tão distante. Letícia e Tiago entraram apressadamente no colégio. Minutos depois, emergiram com um menino de cabelos escuros e olhos curiosos, que observava o investigador com fascínio. "Você é realmente um policial de verdade?" perguntou Enzo, admirando o distintivo que Tiago discretamente mostrara. "Sou sim, campeão. E você prende bandidos?" "Às vezes, quando é necessário." "Legal." O entusiasmo infantil de Enzo contrastava drasticamente com a gravidade da situação. Ao se aproximarem do carro, os olhos do menino encontraram os de Antônio através do vidro. Houve um momento de conexão silenciosa, um reconhecimento instintivo que transcendia explicações racionais. Então, Enzo desviou o olhar, subitamente tímido. "Quem é aquele homem, mãe?" "Um amigo", respondeu Letícia, a voz trêmula. "Um amigo muito importante que veio nos ajudar." No carro, Letícia apresentou Antônio apenas como "Senhor Souza, um amigo da mamãe de Petrópolis." Enzo, com a curiosidade típica de sua idade, logo bombardeou o estranho com perguntas sobre seu trabalho, seus gostos, se ele jogava videogame. Antônio respondia com paciência e genuíno interesse, maravilhado com cada palavra, cada gesto de seu filho. A semelhança entre eles era inegável. O mesmo formato do rosto, o mesmo sorriso enviesado, a mesma curiosidade insaciável que Antônio tinha na infância. "Para onde estamos indo?" perguntou Enzo finalmente, notando que não seguiam o caminho habitual para casa. "Vamos passar alguns dias em um lugar seguro", explicou Letícia. "É por causa do vovô? Ele fez algo ruim?" O silêncio tenso que se seguiu foi resposta suficiente para o menino perspicaz. "Eu sabia", murmurou Enzo. "Escutei você e papai discutindo sobre ele semana passada." Tiago conduziu-os a uma casa de apoio da Polícia Civil, usada para proteger testemunhas. Era um local simples, mas confortável, e o mais importante, desconhecido por Roberto Vieira. Enquanto Enzo explorava o novo ambiente, fascinado pela aventura inesperada, os adultos discutiam os próximos passos. "Roberto será localizado em breve", assegurou Tiago. "Enquanto isso, vocês permanecem aqui, sob proteção policial." "E quanto a Vitor?" perguntou Letícia. "Ele retorna amanhã. Merece saber o que está acontecendo." "Entraremos em contato", prometeu Tiago. "Mas primeiro precisamos garantir que ele não esteja envolvido nos esquemas de Roberto." A noite caiu sobre o Rio de Janeiro, trazendo consigo uma calmaria aparente. Enzo adormeceu após o jantar, exausto pela montanha-russa emocional do dia. Letícia e Antônio finalmente tiveram um momento a sós na pequena varanda da casa segura. "Ele é incrível", comentou Antônio, olhando através da janela para o filho adormecido. "Tem sua inteligência, sua sensibilidade e sua determinação", acrescentou Letícia com um sorriso tímido. "Quando decide algo, nada o faz mudar de ideia." Um confortável silêncio se estabeleceu entre eles. Há tanto a dizer, tantos anos perdidos a recuperar, mas por onde começar? "As cartas", murmurou Letícia. "Eu escrevi sobre tudo, sobre meus medos, minhas esperanças, sobre o bebê. Eu gostaria de lê-las, todas elas. E eu gostaria de saber sobre seus anos na prisão. Como sobreviveu, como manteve a esperança." Antônio olhou para as estrelas, visíveis mesmo através da poluição luminosa da cidade. "Pensando em você, em como um dia descobriria a verdade." Ele hesitou. E agora descobri algo ainda mais precioso do que esperava. O telefone de Tiago interrompeu o momento. Sua expressão era grave quando desligou. Roberto foi localizado. Tentava embarcar em um jatinho particular no aeroporto de Jacarepaguá. Está sendo trazido para depor. Ele vai tentar manipular seu caminho para fora disso, advertiu Letícia. Ele sempre consegue. Não desta vez, garantiu Tiago. As provas são contundentes e agora temos seu testemunho, Letícia. Ele não escapará. Na manhã seguinte, a notícia estampava todos os jornais.
Empresário Roberto Vieira preso por múltiplos crimes. A reportagem detalhava como o magnata havia forjado evidências, manipulado testemunhas e usado sua influência para condenar um inocente, tudo para manter sua filha sob controle. Vitor Mendonça chegou à casa segura por volta do meio-dia, escoltado por um policial. Seu rosto demonstrava uma mistura de confusão e resignação. "Então é verdade", disse ele ao ver Antônio. "Você é o verdadeiro pai de Enzo." "Sim", confirmou Antônio. "Mas quero que saiba que não pretendo destruir a relação que você construiu com ele." Vitor assentiu, agradecido pelo gesto. "Sempre soube que havia algo estranho na história de Beatriz, quer dizer Letícia. Roberto era extremamente controlador, verificando cada aspecto de nossas vidas. Nosso casamento foi basicamente um acordo comercial disfarçado. Você sabia sobre o passado dela? Não os detalhes. Apenas que ela havia sofrido um acidente, perdido parcialmente a memória e que precisava de um novo começo. Roberto ofereceu uma parceria lucrativa em seus negócios, em troca do casamento com sua filha. Na época, pareceu um bom acordo." Vitor suspirou. "Que tolo eu fui." O depoimento de Letícia foi fundamental para o caso contra Roberto. Com compostura admirável, ela narrou ao tribunal como seu pai havia manipulado cada aspecto de sua vida, desde a sabotagem deliberada do carro que causou o acidente até a elaborada farsa de sua nova identidade. O momento mais impactante do julgamento foi quando Roberto, encurralado pelas evidências, finalmente confessou: "Fiz o que qualquer pai faria para proteger sua filha. Aquele rapaz não era digno dela, não tinha posição, não tinha futuro. Eu dei a Letícia uma vida melhor, manipulando-a, mentindo para ela, separando-a do homem que amava e do pai de seu filho", rebateu a promotora. "Isso não é proteção, Sr. Vieira, é controle abusivo." A sentença foi severa: 20 anos de prisão por múltiplos crimes, sem possibilidade de regime semiaberto. Roberto Vieira, o poderoso empresário que uma vez controlara toda uma cidade, deixou o tribunal algemado, sua imagem de respeitabilidade despedaçada para sempre. Para Antônio, Letícia e Enzo, entretanto, o verdadeiro trabalho apenas começava. Reconstruir suas vidas, estabelecer novos laços, curar feridas antigas. Uma tarefa monumental, mas agora enfrentada com a verdade como alicerce. Uma semana após o julgamento, sentados em um banco no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Letícia finalmente contou a verdade para Enzo. "Então, o Sr. Souza é meu pai verdadeiro?" perguntou o menino, processando a revelação com surpreendente maturidade. "Sim, querido, e ele te ama muito, mesmo sem ter podido estar com você todos esses anos." "E papai, quer dizer, tio Vitor?" "Vitor sempre será uma pessoa importante em sua vida, Enzo. Ele cuidou de você, te amou como um pai. Isso nunca mudará." O menino assentiu pensativo. "Posso conhecer Petrópolis? Você sempre disse que era linda." Letícia sorriu, lágrimas de alívio nos olhos. "Claro que sim. Podemos ir quando quiser." Naquela mesma tarde, Antônio, Letícia e Enzo caminhavam pelo calçadão da praia de Copacabana. Para os transeuntes, pareciam apenas uma família comum aproveitando o pôr do sol. Ninguém poderia imaginar a extraordinária jornada que os levara até ali. Uma trajetória de perda, descoberta e, finalmente, redenção. "O que acontece agora?" perguntou Enzo, olhando alternadamente para a mãe e para o recém-descoberto pai biológico. Antônio se ajoelhou para ficar na altura do filho, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Agora, campeão, escrevemos um novo capítulo, juntos." E enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa, 3 corações finalmente batiam em sincronia, livres das sombras do passado, abertos para as infinitas possibilidades do futuro. Muito obrigado por acompanhar esta emocionante jornada de amor, superação e verdade. Esperamos que a história de Antônio, Letícia e Enzo tenha tocado seu coração. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes sobre a vida, então fique à vontade para explorar e encontrar a sua favorita.
E claro, queremos saber sua opinião. O que achou dessa história de redenção e reencontro? Conte para nós nos comentários. Voltaremos amanhã com mais uma história incrível.